Olá, meus queridos alunos e alunas do Tempo Certo Cursos. Vamos dar prosseguimento na nossa aula sobre o artigo 9º? Vamos à aula? Hoje, nós iremos falar sobre a linha A do inciso 2 do artigo 9º do Código Penal Militar. Vamos lá. E antes de iniciarmos a aula, tem aqui uma colocação importantíssima, que costuma aí cair também com uma incidência muito forte nos concursos, a título de pegadinha. As bancas examinadoras adoram fazer uma pegadinha em relação a esse tema. Então, importante, pessoal, antes de iniciarmos aqui o nosso estudo sobre o artigo 9º, inciso 2. O militar da União não comete crime militar em face ao militar do Estado e vice-versa. Ou seja, não há crime militar entre militares da União e Estado e vice-versa. Tá bom? São considerados civis um para com os outros. Então, se ocorrer algum tipo de crime entre os militares da União e os militares do Estado, vai ser um crime comum. Lembrando que há respeito entre esses militares. Respeito em relação à continência também. Porém, quando o assunto for lei penal militar, não há crime. Considere-se civis um para com os outros, tá bom? Feito essa colocação importantíssima, vamos dar prosseguimento aqui. Então, estudo da linha A, do inciso 2 do artigo 9º. Esta conduta será considerada crime militar, independentemente do local onde o fato tenha ocorrido ou se estavam de serviço. E antes de debatermos aqui o tema, vamos para uma observação importante. Precisamos aqui distinguir militar da ativa e militar de serviço. São situações totalmente distintas. O militar da ativa é aquele militar que está no serviço ativo da sua instituição. Ele ainda não o aposentou, ou seja, ele ainda não foi para a reserva e nem para a reforma, que são duas situações do militar aposentado, também conhecido como inativo. Aqui o militar da ativa é o militar que está no serviço ativo da sua instituição. Já o militar de serviço é o militar da ativa que está cumprindo a escala de serviço. Tá bom? Vamos lá. Então aqui, o artigo 9º, inciso 2º, a linha A. Quando o crime for praticado por militar da ativa contra militar na mesma situação. Percebam que se ocorrer o crime praticado pelo militar da ativa contra militar da ativa, porque militar na mesma situação, então militar da ativa que pratica um crime contra o militar da ativa, já é crime militar, pessoal. Não importa quais são as circunstâncias. Se o sujeito passivo e ativo estão de serviço, se o sujeito ativo está de serviço e o passivo de folga e vice-versa, não importa. O que importa é militar da ativa contra militar da ativa. Crime militar. Aí, iremos verificar aí em aulas futuras se o crime é propriamente militar ou se é impropriamente militar. Aí teremos elementares do crime e dolo específico. O que é importante aqui, para a linha A, é nós entendermos que o militar da ativa que pratica um crime contra outro militar da ativa já é crime militar. Não importa as circunstâncias, já é crime militar. E aqui, para fixarmos essa questão,
para a gente não esquecer mais e não errar na prova. Exemplo: militares da ativa, de folga, se agridem e causam lesões corporais. Então aqui, ó, ambos os militares, sujeito ativo e passivo, são militares da ativa e estavam de folga. Porém, não importa a circunstância. O que importa é que os dois, o autor e vítima, são militares da ativa. Então, já estamos diante de um crime militar. Acidente com viatura e lesão no encarregado. Então, o militar, dirigindo a viatura, ele causa um acidente e o companheiro dele ali, o encarregado, ele é lesionado. Estamos diante aí de uma lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tipificado lá no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro. Por ser a elementar aqui, militar da ativa, motorista, militar da ativa, vítima, já estamos diante de um crime militar. E lembram? Crime impropriamente militar por extensão, porque não está nem no Código Penal Militar, nem no Código Penal Comum, mas está no CTB. Crime militar. Militares da ativa, acidente com veículo particular e lesão no passageiro, que também é militar da ativa. Então aqui, ó, estamos diante de uma situação hipotética em que militares da ativa estão de folga com veículo particular. E aí há um acidente. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. E não importa se estão de folga. O que importa é que autor é militar da ativa e vítima é militar da ativa. Crime militar. Militares da ativa não se conhecem e brigam, estando de folga em trajes civis, causando lesões corporais. Vamos imaginar aqui uma balada. Os militares estão lá na balada, curtindo a balada, né? De folga em trajes civis. E não se conhece. Um esbarra no outro, que não gosta, e inicia ali uma briga. Um causa lesão corporal no outro. E aí os senhores, caros alunos, são chamados para atender essa ocorrência. Solicita a documentação pessoal de ambos e ali verifica que se tratam de militares da ativa. Já estamos diante de uma situação de crime militar, por se tratar do autor militar da ativa e a vítima militar da ativa. Crime militar. E não há necessidade de condição de policial militar da vítima, porém, nos crimes em que a qualidade de superior ou inferior da vítima são elementares, torna-se imprescindível o conhecimento prévio de tal condição. Aqui, pessoal, será analisado se o crime é propriamente militar ou impropriamente militar. Vamos pegar aqui o exemplo da balada? Então, lá na balada, houve uma lesão corporal. A viatura chegou, constatou que o sujeito, o autor, é um cabo da Polícia Militar. E a vítima é um sargento da Polícia Militar. Percebam que aqui a elementar é condição para saber se é um crime propriamente militar ou impropriamente militar. Há necessidade do dolo específico. Então o soldado, o cabo, ele tinha que ter o conhecimento que a vítima era sargento para que o crime seja tipificado como propriamente militar de violência contra superior. Essa é uma elementar imprescindível, dolo específico. Quando o autor ele não sabe da condição de militar do outro, não há essa elementar. Então nós estaremos, claro, diante de um crime militar, por se tratar de militar da ativa contra militar da ativa. Porém, um crime impróprio, porque será lesão corporal. E a lesão corporal, ela é prevista no Código Penal Militar
e também no Código Penal comum. Então, o dolo específico, ele vai ser analisado para a questão do crime propriamente militar ou do crime impropriamente militar. O autor sabia que o outro era militar. Crime próprio, só existe lá no Código Penal Militar. Não, o autor não sabia da condição de militar do outro. Crime impropriamente militar. Tudo bem? E aqui também uma situação bastante delicada no âmbito militar, que é a agressão envolvendo militares estaduais no âmbito conjugal. Então, a prática de infração penal, lesão corporal, ameaça, constrangimento ilegal, envolvendo militares do Estado no âmbito conjugal, seja como marido e mulher, companheiros, namorados, em coabitação ou não, caracteriza em tese crime militar tipificado na linha A, inciso 2 do artigo 9º, militar da ativa contra militar da ativa. Percebam que por conta da especialidade do direito militar, não há incidência da Lei Maria da Penha. Então já vamos criar uma situação hipotética aqui. Suponhamos que um cabo, ele é casado com uma tenente. E no âmbito ali conjugal, ele agride a oficial. Não terá incidência da Lei Maria da Penha. Por conta aqui da especialidade do direito militar, o cabo, ele irá praticar o crime militar de violência contra superior. Né? Por quê? Ele sabia da condição de militar da vítima. Né? Ele é o companheiro da vítima. Então, ele sabendo da condição de militar da vítima, há um crime militar próprio. No caso aqui da situação hipotética, crime propriamente militar de violência contra superior. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero vocês na próxima aula. Bons estudos e forte abraço.